salve para você, eu sou a Di Mendonça do Fluir. A gente vai falar hoje sobre a semelhança do que nós temos conectado ou parecido com a natureza, ou a semelhança da nossa vida com a natureza. Para começar então, se fizer sentido esse vídeo, se você gostar ou se você tiver alguma dúvida, eu te aconselho e peço gentilmente que você curta, comenta e compartilha com as pessoas que de alguma forma podem acessar, podem ter interesse nesse conteúdo. A gente vai começar então, e eu já vou seguir logo direto o tema. Por quê? Imagina uma montanha. Okay? Quero que você aprofunda, percebe a natureza como um todo, árvores, plantas, cachoeiras, mas vai direto na montanha. Migra a sua imagem para uma montanha. Quando você olha para a montanha, você consegue perceber que a montanha ela tem vários tipos de olhares. Ou seja, você pode ter vários olhares sobre a montanha? Pode. E isso é o que vai definir o seu ponto de vista sobre alguma coisa. Então a montanha, ela tá estática, paradinha. Só que eu olho para ela dessa ponta ou dessa ponta. Por exemplo, se eu te disser, olha para minha mão, né? Vamos fazer uma outra metáfora. Olha para minha mão como se ela fosse a montanha. Você tá vendo meus dedões? Provavelmente você não está enxergando eles, mas eu, do meu ponto de vista, eu estou vendo. Então, o meu ponto de vista é que aqui tem luz, mas atrás, nos meus dedos mindinhos, tem sombra. Do seu ponto de vista, os meus dedos mindinhos têm luz, mas o meu dedão tem sombra para você. Isso é o que a gente compreende como yin e yang, feminino, masculino, esquerdo, direito, mãe yin, pai yang, né? Então, tudo que é energia yin é sensibilidade, tudo que é yang é concretização, é movimento, é a relação com a família. Então, eu olho para minha família do meu ponto de vista, né? Essa é a semelhança. Eu olho para minha família do meu ponto de vista, daquilo que eu entendo, do meu contexto, do meu ambiente, do que eu fui, do que as pessoas projetaram para mim e eu absorvi. Porque nem tudo que você acredita é seu. É projeção do passado, das pessoas que te criaram, ok? Quando eu olho para isso então, tenho consciência, eu consigo enxergar além do meu ponto de vista, além dessa projeção ser humano aqui que eu coloquei. Nossa, eu tô olhando por esse ponto da montanha porque pro meu pai é mais confortável escalar pela direita, né? E não seguir numa trilha. Mas se eu olho pela caminhada da trilha, pode ser um pouco menos exaustivo. Então, quando você se sacrifica excessivamente, talvez os seus pais trouxeram isso para você. E ao mesmo tempo a dificuldade de apreciação, né? Eu tenho dificuldade de apreciar, de valorizar, de celebrar as minhas conquistas. Olha por esse ponto de vista, ok? Então a semelhança que nós temos com a natureza é infinita. Eu poderia falar aqui sobre a relação com os pássaros, com a hierarquia dos animais, mas eu resolvi trazer o exemplo da montanha. Por quê? Eu olho para a montanha de acordo com onde eu estou vendo ela. Imagina se eu estiver muito distante da montanha. Vou dar um outro exemplo que eu acho que faz muito mais sentido também. Imagina quando você vai na praia e você fala assim, tem um ponto lá no fundo, lá naquela ponta lá bonita. Vamos até lá? E aquele lugar nunca chega. A princípio, o que você achou? Que aquele lugar lá no ponto era fácil, que era prático, que era acessível. Mas à medida que você vai caminhando, você vai vendo que é demorado, é longe, não tá tão próximo. Então, o meu ponto de vista é que ali é uma coisa rápida, mas é uma jornada para eu chegar até esse lugar. A vida é assim. Eu quero tudo hoje, de preferência hoje à tarde, ok? Hoje à noite, né? E aí, quando eu olho para a experiência e vejo que não está acontecendo, eu me projeto em ansiedade, em frustração, em angústia, em decepções comigo mesma, em dificuldade de valorizar os meus passos até alcançar esse objetivo. E a mesma coisa acontece quando eu olho para esse objetivo que eu alcancei. Eu olho para o objetivo e penso, mas era isso? E aí eu me frustro porque eu esperava muito mais. Só que você esqueceu de aproveitar a experiência que te trouxe até aquilo, que te levou até aquele momento. Só que você já chegou exausto, cansado, angustiado, porque você colocou tanta pressão sobre a jornada que esqueceu de viver o movimento, o momento, a jornada até aquele lugar. Aproveitar. Aproveite os instantes, as oportunidades, os momentos da sua vida a partir de agora, esse momento.
valorizando mais, olhando e percebendo, nossa, olha que legal. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Vai para a natureza e observa os pássaros. Observa como os pássaros se relacionam, como eles estão. Eu moro num lugar que não tem pássaro, e aí? Observa o céu, observa as nuvens, observa o sol fazendo um movimento de migrar, né? De um ponto para o outro. Isso é muito bonito e a gente esquece de olhar para essa beleza que está ao nosso redor. O sol, ele vai depender do seu ponto de vista, mas ele faz o mesmo percurso para todo mundo. Todos os dias. Ele faz o do ponto A para o ponto B, né? Ele vai dessa forma. Assim também é a montanha e assim também é a nossa relação com a vida. Eu tenho o meu lado sol, mas eu também tenho o meu lado sombrio. Eu tenho o meu lado yin, eu também tenho o meu lado yang. O ponto é o quanto eu coloco mais energia, a gente pode ir até um pouco mais fundo, quanto eu coloco mais energia negativa sobre as experiências e coisas que eu vivo na vida, do que o que eu coloco de amorosidade, de relação. Uma vez eu vi o Cortella falando o seguinte, eu achei muito especial essa fala dele. Meu pai chegava todo dia e ele falava assim, nossa, hoje foi... A pessoa falava, né? E aí, pai, como... O Cortella falava com o pai dele, e aí, pai, como foi seu dia hoje? Ele falou assim, hoje foi... A picape quebrou. Mas em compensação, nossa, eu apreciei isso. Então, existe um lado ruim? Não é um lado ruim, existe um lado sombrio, um lado que é angustiante, que ele é frustrante, porque a coisa não saiu como você gostaria. Mas em compensação, você pode olhar para o outro lado. Que bom que eu cheguei em casa, que bom que eu tenho uma família, que bom que eu tenho uma casa. Quantas pessoas não têm isso e você está esquecendo de reconhecer o que é seu, né? Quantas pessoas dariam muito pelo que você tem? Quantas pessoas não estão nesse momento numa sala, né, hospitalizados, no hospital, doentes, querendo a vida e você desmerecendo a vida que você tem, né, não reconhecendo. E muitos outros exemplos que a gente pode colocar aqui. A natureza, a vida, a semelhança que existe é isso, enxergar o lado sombrio, mas não dar tanta posição, colocar tanta energia sobre a posição da sombra que existe em nós. Porque o sol vai passar da mesma forma para qualquer pessoa, mas eu enxergo como eu estou olhando para ele. Eu posso estar olhando para cá e o sol está passando e só estou vendo uma lateral. Ou ele está passando no meio e eu estou falando, aqui não tem sol, mas eu posso aproveitar essa oportunidade para limpar esses medos, essas ansiedades, essa dificuldade que eu tenho com o mundo. Escolha a partir de agora cuidar mais de si mesmo, se colocar em primeiro lugar e olhar da mesma forma como eu trouxe hoje, olhando para essa metáfora da montanha, da natureza. E aí, se você fosse me dar um exemplo, qual seria a semelhança da sua vida com a natureza hoje? Muita luz, muita paz. Namastê!